Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais um Debate Guarulhos pela TV Guarulhos, Canal 3, Canal 508 da Vivo TV e pelas redes digitais. Aliás, pelas plataformas digitais, TV Guarulhos e Guarulhos em Destaque. Essas duas plataformas digitais, você acompanha o programa Debate Guarulhos. Vamos às manchetes do portal Guarulhos em Destaque.com.br. Procon esclarece dúvidas sobre pagamento de aluguéis em época de pandemia. Guarulhos passa de 3 mil casos confirmados de Covid-19. Mortes são 293. Senadores podem votar congelamento de preço de medicamentos e planos de saúde. Editada a medida provisória que facilita crédito para pequenas e médias empresas. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br com meu amigo Lucas Braga, da equipe técnica Nota 10 e o Felipe Poi. No programa de hoje, o assunto que vai dominar o debate, evidentemente, que é a pandemia. Vamos falar de eleições e de segurança nos condomínios. Ele está de volta. Meu amigo Daniel Viso, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Especialista em condomínio, vamos falar um pouco de como anda o condomínio hoje em São Paulo. Lucas Braga, vamos falar agora com o nosso amigo convidado, bombeiro Tenente Lessa. Boa noite. Olá, muito boa noite, Geraldo. Por aqui, bombeiro Tenente Lessa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos dar sequência aí a todos vocês que estão prestigiando esse programa tão pungente, tão maravilhoso aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado. Gente, a gente começa conversando com os nossos convidados a respeito de segurança. Vamos inicialmente comentar dois fatos. O primeiro, que aconteceu nos Estados Unidos, a morte de um atleta negro. Né? A questão racial nos Estados Unidos é alarmante. No Brasil também. Na semana que passou, episódios envolvendo negros no Brasil também me chama a atenção. Até que ponto o ser humano falta com respeito com o próximo? Ainda em relação a essa questão, em São Paulo tivemos manifestação no domingo, segundo alguns jornais, uns contras e outros a favor. Afinal de contas, o seu direito de reivindicar é democrático. Será que você não pode reivindicar os seus direitos? Será que é proibido? Daniel Viso, começo com você. O que aconteceu, o que vem acontecendo no mundo, porque nos Estados Unidos 70% do país está acontecendo manifestação. Esqueceram a pandemia, as pessoas estão envolvidas na defesa, né, do direito, do respeito, esqueceram da pandemia. Mas a questão racial nos Estados Unidos é muito grave, assim como no Brasil. Ô, Geraldo, desde a década de 60, final da década de 60, nós não tínhamos presenciado ou percebido tamanha manifestação de questão racial nos Estados Unidos. Verdade. A gente lembra muito bem o que aconteceu com Martin Luther King, em razão da morte de um outro negro, me foge o nome dele hoje, que ele tomou, parece, 14 tiros, e isso fez com que a população ela se insurgisse contra a questão policial e racial. Hoje, com a morte do Floyd, com assassinatos, foi um assassinato. Nada justifica a ação policial, aquela ação policial, mesmo porque o cidadão cometeu um delito, ele está passando nota de $20 falsa, o estabelecimento identificou, chamou a polícia, nós temos lá 5 ou 6 policiais de primeiro momento, esse homem sai caminhando. É evidente que uma pessoa grande que usou de truculência, etc., mas os policiais americanos, eles têm por prática a agressão do detido. Isso é uma prática
comum nos Estados Unidos. Primeiro, se joga a pessoa no chão, joga o pé na cabeça, aí depois vai colocar algema. No caso especial, essa pessoa era muito forte, eles perceberam que não conseguiu algemar e mobilizaram e usaram de excesso e o detido acabou falecendo. Mas voltando à questão, você falou que não dá para a gente misturar essa questão da pandemia, mas sim, os Estados Unidos nós temos lá o país que mais morre gente com essa doença que já é endêmica, ela vai circular aí mais um tempo. A questão, essa epidemia mostrou que os Estados Unidos têm uma grande quantidade de cidadão americano abaixo daquele nível da pobreza americana, né? Demonstra o descontentamento com a questão de Estado. E aí que tem algo interessante. Você vê em todas essas manifestações, você vê o apoio da população branca em relação ao negro. Sim. Mas é em relação ao negro que morreu. E é evidente uma questão de raça que é muito acentuada nos Estados Unidos. O pessoal da etnia negra, ele acabou hoje, principalmente das igrejas, estão se manifestando. Mas a população branca, a favor desse movimento, é muito grande. E a gente percebe que o que eles querem também é uma modificação na atitude policial, né? E os policiais, pra você ter uma ideia, 97% dos policiais americanos jamais deram um único tiro. Então, e 56% jamais fizeram uma perseguição. Uhum. Então, é uma questão... São dados importantes esses, hein? Mas, essa questão do assassinato, né? Da incompreensão, do excesso, o americano parece que não está mais concordando com isso. Essa é a minha opinião. Vamos conversar com o bombeiro Lessa, militar, Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. No decorrer do programa, vamos falar um pouco do currículo do bombeiro Tenente Lessa. Qual é a tua opinião em relação a essa questão de segurança e também do linchamento virtual que o negro vem sofrendo no Brasil? Tivemos agora uma matéria no Fantástico domingo, isso não é novidade, uma jovem estudante de um colégio particular, né, sofreu agressão na rede social. Até quando isso vai continuar acontecendo, o Tenente Lessa? Bom, é o seguinte, esse tema ele é extremamente difícil de nós nos posicionar a respeito de até quando. O que a gente vê no dia a dia é que o ser humano está na sua evolução a trancos e barrancos. E diante do que a gente vê no dia a dia, a gente tem como levar para casa os tais princípios traumáticos, porque é um trauma que as pessoas sofrem. Eu posso dizer que eu tive o privilégio, de não ser alvo. Eu estou nos meus 51 anos de idade, eu tive o privilégio de não ser alvo, por exemplo, de bullying a esse respeito, de segregação racial. E fico aqui também, deixo aqui minha indignação com todas essas pessoas que promovem isso. Apesar que quando se fala a respeito de segregação ou manifesto racial, no globo terrestre, entre seres humanos, isso ocorreu várias ocasiões. Se a gente puxar o processo histórico do planeta, do relacionamento humano, brancos e brancos fizeram brancos escravos, fizeram negros escravos, japoneses escravos, chineses escravos. Contudo, nós temos que observar como que a gente faz o verdadeiro manifesto para mudarmos esses comportamentos. Haja visto que nos Estados Unidos, com a morte do Sr. Floyd, o que ocorreu? Um manifesto. Mas hoje nós não estamos vendo o manifesto, que é externar pensamentos, discutir ideias, debater temas. Nós estamos vendo uma pancadaria, estamos vendo saqueamento de lojas. Então, assim, precisa saquear lojas para se fazer o manifesto?
Alguém está levando vantagem nisso. E não podemos esquecer também que a mídia, a imprensa está trazendo que existe um movimento que tão semelhante ao Black Bloc, é o Antifas, é antifascistas. Então, pessoas se valem de alguns percalços de relacionamento para poder ainda trazer algumas questões que levam a dispersar o que é organizado. A sociedade ela tem que se esforçar para se organizar a cada dia que passa. Porém, o que ocorre é que pessoas que utilizam-se de maneiras ilícitas para promover ainda mais desordem. Então, voltando à pergunta que você fez a respeito dessa questão de o ser humano não respeitar o outro ser humano, é claro que é uma série de fatores, mas a gente não pode esquecer que a sociedade ela tem uma célula máter, e essa célula máter ela tem que ser regida por duas pessoas extremamente importantes, são os pais. Então, quando os pais se abdicam de suas responsabilidades, a sociedade começa a ficar mais difícil de ser conduzida. Quando os pais têm autorresponsabilidade para com os seus filhos, a sociedade somente parece, que ela fica um pouco mais amena nos seus relacionamentos. Então, assim, eu trago para comigo que todo o efeito da sociedade acontece na célula máter, que é a família. Quando a família se enfraquece dos seus valores e princípios, a sociedade ela fica muito mais difícil de ser conduzida. A gente tem debatido aqui ao longo do programa a questão familiar, do relacionamento, porque é comum você ouvir alguém transferindo essa responsabilidade para o governo. Não, isso aí... E não é. A educação começa em casa. O respeito começa em casa, né? Então, se você não fizer a sua parte, não transfira sua responsabilidade para o governo, né? Começa em casa. Começa em casa a maneira como o seu filho vai respeitar o colega na sala de aula. Começa em casa a maneira como o seu filho vai respeitar você. Por quê? Tem uma frase que a minha mãe fala até hoje. Se a mulher quer conhecer o marido, veja como é que é o relacionamento dele com a mãe. O respeito. Se houver respeito, ele vai respeitar a esposa. Isso é regra básica, que eu não vejo ninguém reclamar isso, né, Daniel? Claro. Né? Gente, só abrir um parênteses, o PROCON de Guarulhos tem orientado as pessoas sobre o pagamento de aluguéis durante o período de pandemia do coronavírus, que atingiu todos e gerou impactos nas locações de imóveis da cidade. Uma vez que muitos comércios tiveram que fechar as portas e diversos trabalhadores sofreram redução salarial ou ficaram desempregados. O órgão esclarece que a legislação prevê a possibilidade de ser revista a situação até que se passe a crise. Atenção! De acordo com o artigo 6, inciso 5 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e artigos 393, 567 do Código Civil. Essa matéria completa está no portal guarulhosendestaque.com.br. É bom você ficar bem informado a respeito dos seus direitos e obrigações. Daniel, você é responsável por uma grande empresa de condomínio. Nessa época de pandemia, os condomínios estão sendo mais rígidos em vários quesitos. Quais são as dificuldades que você tem encontrado nesse período? Bom, minha empresa ela presta serviço na área de portaria, controle de acesso, recepção, manutenção predial, zeladoria, segurança patrimonial. Então, nós temos um grupo de empresas, é o Grupo Lumar. Estamos aí no mercado há 30 anos. Pois bem, as maiores dificuldades que estamos encontrando hoje é a questão da convivência. Nós temos aí famílias que estão há 2 meses dentro de casa. A questão os policiais chamam de desinteligência, mas a gente tem notado um aumento acentuado de desrespeitos e brigas familiares. Também temos notado aí a questão o aumento da circulação em condomínio, sem a adoção das medidas sanitárias informadas pelas autoridades. Então, é um momento muito difícil que todos estão passando, todos tinham que agir com mais parcimônia
mas como o Lessa comentou, o ser humano é difícil tratar, né? E quando você coloca várias pessoas, várias famílias morando num condomínio, seja ele horizontal ou vertical, eu diria que o vertical pior ainda, né? Porque as áreas são mais restritas. Esse pessoal está lá, muitas pessoas hoje com problemas sociais, uns não estão recebendo, uns não estão pagando conta, os filhos estão ali. Há quem diga que os pais estão descobrindo quão bem ou mal educados os seus filhos estavam sendo. Que agora estão em casa, né? Eles estavam transferindo, voltando aí para o colega de novo, está transferindo toda essa questão da primeira educação para os professores. Sim. Isso é muito difícil. Eu acho que a pandemia vai mostrar algumas coisas para a sociedade, principalmente as sociedades condominais. Que os professores têm realmente que ser valorizados e mais respeitados, porque essa criançada não é fácil, não. Eu imagino. Os gestores de condomínios, que são síndicos, até síndicos profissionais, os administradores estão conseguindo, agora nesse momento, já houve um ajuste, viu, Geraldo? Se no primeiro momento, pessoa incipiente, não querendo cumprir norma, agora os casos são isolados, mas eles acontecem todos os dias, em função desse estresse todo, né? Olha, estamos no debate Guarulhos com o empresário Daniel Vios e o bombeiro Tenente Lessa conversando com você. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta falando de política. Afinal de contas, qual vai ser o maior adversário dos candidatos? Em 2 minutos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o debate Guarulhos. Nosso muito obrigado, você das redes sociais, acompanha pelo Facebook. Tenente, bombeiro Tenente Lessa, é evidente que a campanha eleitoral esse ano vai ser muito mais difícil de qualquer outra ocasião. Não estava no radar de ninguém esta pandemia, dificultando a conversa, o diálogo com as pessoas que pleiteiam um cargo nas câmaras municipais. O que você está fazendo, o que sua equipe está fazendo para se preparar, porque ainda não começou a campanha, mas tem a pré-campanha? Vai ser um desafio e muito que não estava no histórico de ninguém, né? Bom, realmente a pandemia trouxe um divisor de águas no que é o andar das eleições. Em 2016, alguns já diziam que as redes sociais, a internet, não fariam nem cócegas. E aí nós fomos descobrindo no decorrer do tempo que, evidentemente, as redes sociais ela é uma grande ferramenta de comunicação. Haja visto que a campanha do Barack Obama foi alicerçado totalmente através das redes sociais. Era quase 30% de campo e 70% nas redes sociais. Então, em 2016, em Guarulhos, salvo engano, foram 1.200 candidatos.
desses 1.200 candidatos que nós tivemos também em 2020, e forem habilidosos com as redes sociais, nós teremos aí algumas surpresas. Mesmo porque é sabido que alguns candidatos, sejam eles vereadores ou prefeitos, os que têm mais recurso financeiro, seja ele de partido qual for, sem a pandemia, nós já sabíamos que nadava de braçada, desculpe essa expressão, nas campanhas eleitorais. Na pré-campanha agora com a pandemia, é necessário usar essa ferramenta. E aquele que souber utilizar melhor essa ferramenta, com melhor desenvoltura, obterá um êxito, né? Porque é visibilidade. É isso. Agora, é evidente que hoje os partidos estão buscando um planejamento diferenciado, porque é uma experiência nova para todo mundo. Estou recebendo aqui a informação de que o Tribunal Superior Eleitoral, ele não cogita alterar o ano eleitoral para 2021. Eu pergunto ao Daniel Viso, esta conjuntura política, temos pandemia, temos outros fatores que dificultam o trabalho do que é candidato, você acha que a população ela vai ser mais criteriosa na escolha do seu representante? Eu acho que vai ser sim. Em contraponto ao que o Lessa comentou ainda há pouco, eu acho que as redes sociais ainda vão ser o divisor. Vão ser o divisor de água, vão ser muito utilizadas, mas vão ser muito mal utilizadas também. Elas, a partir desse momento, elas vão servir para um pré-candidato ou um candidato demonstrar suas plataformas, seus projetos e, dependendo da forma que ele fizer isso, ele vai conseguir mais ou menos voto. É aquela questão da empatia digital. Eu chamo de empatia. Ele tem que buscar essa empatia digital em relação ao seu projeto, ao seu nome, ao que ele já fez, qual foi o trabalho que ele realizou perante a sociedade. E a partir daí, ele vai conseguir ampliar a sua quantidade de votos. Em relação o Tribunal, a Justiça Eleitoral, não querer antecipar ou não querer postergar, ou, como já falei aqui outras vezes, o melhor dos mundos seria que 2020 fosse esquecido e que todos os cargos do Executivo fossem ampliados por um ano. Essa é a minha opinião. Mas tem uma questão legal, nós sabemos que a questão de alteração de calendário para a eleição depende da aprovação de uma PEC. Sim. Isso não haveria nem tempo hábil para que isso pudesse ser feito, nem acordos aí com o parlamento, e também haveria uma discussão judicial entre os próprios no próprio judiciário. Pois bem, o que eu acho que rede social vai ser muito boa, tem que ser utilizada com parcimônia, mas aquele candidato, aquela pessoa que está se lançando agora na política, provavelmente vai sofrer uma injustiça do momento. Qual vai ser? Porque essa pessoa tem menos visibilidade. Sim. Essa pessoa não pode só pensar que se ela tiver, ela estando na rede social, alguém vai votar nela. Existe a necessidade do corpo a corpo, do apertar a mão, do discutir plataforma de governo, do projeto, de levar o seu nome, e é muito pouco tempo. Então, os aspirantes, né, na política vão estar prejudicados. Então, é esta injustiça que eu gostaria de ter o poder de combater. Né? Essa questão de, vai ter por exemplo, vamos imaginar que tem um candidato X, que tem um partido, como o Lessa comentou, um partido de maior visibilidade, aonde provavelmente o candidato a prefeito de determinada cidade, por ser desse partido, consiga um espaço na televisão, nem que seja para falar o seu nome.
A partir daí já há uma injustiça. Imagina em relação a essa questão da impossibilidade do candidato ter maior tempo de ficar na rua, de mostrar o seu... O candidato, ele hoje estaria o ano inteiro divulgando o seu projeto ou aquilo que ele está fazendo para a sociedade. Ele vai ficar aí 3, 4 meses sem ter essa oportunidade, depois se lançar na eleição. Já sai atrasado. Ao passo que quem já é vereador nos municípios, quem já é prefeito nesse município, eles, obviamente... Já sai na frente. Já sai na frente, e que é uma injustiça sem precedentes. Bombeiro Lessa, qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, é assim, o ser humano, ele tem as suas habilidades. A pandemia está dando uma oportunidade, porque nem sempre, no momento de crise, é somente e único exclusivamente o caos. Existem pessoas que são extremamente habilidosas para encontrar oportunidades, ou seja, em qualquer crise a gente tem que observar uma oportunidade. Então, a rede social para o pré-candidato ou candidato, como disse o nosso amigo Viso, pode ser algo nem tão bom ou tão ruim, mas para o eleitor, principalmente, está sendo significativamente muito bom, porque através das redes sociais ele consegue comparar efetivamente a realidade que está acontecendo. Porque há muito tempo atrás, como foi dito, só o aperto de mão ou aquelas conversinhas, desculpa a expressão, conversinha mole de pré-candidato de candidato, talvez até valeria a pena. Hoje não mais, porque as redes sociais faz como se fosse um selo de certificação daquela pessoa que está vindo ali naquele bairro. O que a gente mais ouve no dia a dia é aonde estavam esses pré-candidatos, aonde estão os nossos vereadores hoje. Não se sabe. Muitos eleitores estão perguntando nas redes sociais, cadê o vereador Beltrano, Ciclano? Pode ter até o mandato, mas é aquela situação. Como eu digo, nesse momento de crise, pessoas estão encontrando oportunidades. E vocês querem saber? Vamos supor, profissionais que são profissionais essenciais. Esses profissionais, por exemplo, estão sendo vistos de maneira diferenciada. Porque são eles que estão, como a gente está dizendo, na linha de frente. São verdadeiros heróis, sejam eles policiais militares, sejam eles da área da saúde, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, sejam eles até coletores. Gente, eu pergunto para vocês, como é que está a coleta de lixo na tua rua? Tá ok, não é? São verdadeiros profissionais comprometidos com aquilo que assim assumiram. Então, assim, essas pessoas que não pararam com a pandemia, se forem candidatos, vão ter melhor desenvoltura. Por quê? O mais importante é nós sabermos, quando estava eu sentindo dor, aonde estava você, candidato? Bem por aí. Ou seja, aquela pessoa que conseguir mostrar o seu legado na hora da dor para com os outros, que vai ter melhor visibilidade, vai dar rapport, que o pessoal fala, né? Vai ter a empatia, como falou o Viso. O que você defende? Qual vai ser a sua bandeira política? Olha, eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar, e na Polícia Militar eu tive a honra de prestar aquilo que foi de mais importante e sagrado, valorização da vida, tanto no Corpo de Bombeiros, por 26 anos, e no Hospital Militar, uma vez que eu sou farmacêutico bioquímico. Então, muitas das vezes eu ia levar pessoas ou socorrer pessoas com resgate aos hospitais, me deparava com os problemas que haviam e ainda existem até hoje, nos hospitais públicos principalmente, e com aquilo que se aprendeu de mais sagrado como retribuir e contribuir para preservar vidas. Então a minha bandeira, ela é a saúde. Em 2018 eu atuei por convite da minha mãe. Ela falou, ô Marcos, meu primeiro nome, tá, gente? Ela falou assim, você quer participar do conselho gestor? Participo, sim, senhora. Fui no lugar da minha mãe, na UBS Morros, comecei a participar e comecei a ver os problemas e demandas. E dali fui convidado para participar da Conferência Municipal de Saúde. E na Conferência Municipal de Saúde fui privilegiado novamente em ser eleito para participar da Conferência Regional de Saúde. Da Regional de Saúde fui eleito para participar na Conferência Estadual de Saúde, e na Estadual de Saúde fui
eleito para participar junto com outras pessoas, representantes de usuários do SUS, na Conferência Nacional de Saúde. Foi uma experiência maravilhosa, incrível, e eu defendi a bandeira, nesse caso, maior investimento à população idosa pelo SUS. Então foi isso e é o que eu trago para comigo, né? Muitos diziam que antes da pandemia, que saúde talvez era esquecida e sempre foi esquecida, mas agora a máscara caiu. Todos os 220 milhões de brasileiros estão vendo quão é importante essa vertente que é um sustentáculo da sociedade. Saúde, mas saúde sem economia não funciona. Estou conversando com o bombeiro tenente Marcos Lessa e com o empresário Daniel Alves. Daniel, é evidente que você, com o relacionamento e o trânsito que você tem em Brasília, você pode responder esse questionamento muito fácil. Há 2 anos, nós tivemos eleição para presidente da República. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Dória e o Wilson, eles fizeram campanha com a bandeira do presidente da República. Hoje, os dois governadores, são inimigos políticos do presidente da República. Você acredita que o presidente Bolsonaro, ainda consiga, quem pegar a bandeira dele, como assim fez o Dória, vai ter uma vantagem nas eleições? Eu não só acredito, como eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai deixar de lado essa questão da moralidade, do amor à pátria. Aí vai um parênteses, viu, Geraldo? A gente, lamentavelmente, viu cenas de barbárie nesse final de semana em São Paulo. Com certeza. A Polícia Militar sabia disso. O seu governador do estado de São Paulo sabe disso. O seu prefeito da capital de São Paulo sabe disso. Então, a gente aprende mais na Polícia Militar, mas no Exército também tem questão de controle de distúrbio. É inacreditável ver que as forças de segurança, sabendo disso, não tiveram autorização para impedir que isso fosse feito. Né? Então, eu comentei nas minhas redes sociais que eu não aprovo esse tipo de manifestação nesse momento. Né? Seja a favor de governos, seja contra governos. Pois bem, então, só queria deixar esse adendo, que foi lamentável o que aconteceu, brasileiros se degladiando com brasileiro. E muitos falam de que patriota. Tem gente que não sabe o que é a definição de patriota. Geraldo, tá aqui, ó, do meu lado esquerdo, aqui está um patriota. Patriota quer dizer aquele que serve a pátria. Serve. Ele presta serviço para a pátria. Ter amor à pátria é outra coisa, é patriotismo. Então, já que vamos debater, já que vou pegar e falar nas redes sociais, eu vou falar certo, né? Olha lá no dicionário, quer dizer patriota, vocês vão entender. Patriotismo é uma questão de sentimento, de amor à terra. E não é afincado na terra, que isso é nacionalismo, que não tem nada a ver com ser patriota ou com o patriotismo. Pois bem, presidente Jair Bolsonaro, ele mantém sim seu eleitorado. Aquele que estiver ao seu lado provavelmente vai ser eleito, só que seria interessante que ele não se deixasse levar por pessoas, analisasse primeiro, né, as pessoas que estariam do lado dele, né, porque é lamentável o que aconteceu com a postura do governador no Rio de Janeiro. Sim. E aqui em São Paulo. Sim. Eu votei no João Dória, viu? Eu sou empresário, ele tem uma história empresária muito bacana com essa questão aí da LID, ele é muito inteligente, sim, mas ele nos decepcionou nessa questão, desculpe, inclusive agora com o trato da pandemia. E aí, para encerrar, hoje eu vi um dado interessante que tenho a obrigação de deixar aqui. O Brasil tem 500 mil de pessoas infectadas com o Covid-19. Mas o Brasil tem 1/4 de milhão de pessoas que já foram salvas. Então,
Esse dado é importante, gente. Sim. E o Brasil é o segundo país do mundo, Geraldo, nessa questão de vidas que foram salvas. A mídia não demonstra isso. Se nós temos 250 milhões, 240 e poucos mil pessoas, é 1/4 milhão de pessoas que já foram efetivamente salvas por tratamento, Geraldo. Isso tem que ser... É um número interessante. É um número interessante. A pandemia não é culpa de ninguém do executivo. Tem alguns prefeitos, governadores, o governo... Tá todo mundo querendo jogar em cima de alguém a responsabilidade, né? Mas esse é o meu pensamento em relação ao governo federal. Nessa eleição, vai ter muita gente embarcando nessa questão de onda de Bolsonaro, né? Mas vamos aguardar. vamos aguardar. Estamos no debate Guarulhos nas redes sociais, conversando com o bombeiro Tenente Lessa e com o empresário de Alviso. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta perguntando para o bombeiro Tenente Lessa, será que a bandeira do Bolsonaro vai eleger um vereador ou um prefeito? Em 2 minutos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Poxa. O Eduardo Bolsonaro fez uma... Estamos de volta. Eu estou falando aqui com o pessoal que eu estou aguardando as canecas aqui do Lumar. Se Deus quiser, eu vou mandar. Esse mês vai vir. Vai vir as canecas. Vou mandar fazer. Na próxima semana já tem as canecas aqui. Vou fazer o seguinte: vou fazer a caneca. Em vez de fazer da Lumar, vou fazer com o seu programa. Vou dar um presente. Aí, presente, Daniel. Ô, Lucas, aleluia! Esse aqui é o Daniel Viso. E não é candidato, tem que deixar claro isso. Não, Daniel Viso não é candidato. Daniel Viso. Agora, a não ser... Opa! Eu vou fazer um comentário. Outro dia um colega perguntou para mim, senhor Daniel Viso, o senhor seria candidato a vereador? Eu falei, não. Meu tempo já passou. Eu construí, né, a minha história política, construí minha história empresarial, social, e você vai subindo, né, vai galgando os degraus, né? E aí, essa pessoa é candidato. E aí eu perguntei para ele, olha, eu não posso dizer que eu sou candidato, porque eu sei que só tem uma vaga aqui. E essa vaga é sua. Então eu quis dizer o seguinte, eu até poderia ser, mas ela está sendo ocupada. Então vamos respeitar. Respeitar. Não, se não é vereador, poderia ser. Sei lá, é a mesma coisa chegar na frente do presidente e fazer esse comentário. Você gostaria de ser presidente? Claro. Quem não gostaria? Mas tá aí, mas o chefe tá aí. Boa. Ô, bombeiro Tenente Lessa, com um currículo realmente grande aqui, com uma experiência na área da saúde. Eu comentei aqui no bloco anterior que o presidente Bolsonaro conseguiu eleger o Dória, em São Paulo, e o governador Witzel, lá no Rio de Janeiro. Você acha que o prestígio do presidente da República ainda está em alta para eleger vereadores e prefeitos? Bom, o legado ou histórico do
do presidente Jair Messias Bolsonaro fez com que ele, no decorrer do processo histórico político dele, ele conseguisse agregar pessoas simpatizantes a ele. Como eu aprendi assim a respeitá-lo e olhar com um diferencial. A partir do momento que em 2018 ele vem nas eleições e consegue, sem a estrutura que muitos de nós conhecemos, estrutura econômica e até a questão de estrutura de negociações políticas como culturalmente vinham sendo feitas, ele foi lá sozinho. Prestem atenção que do primeiro para o segundo turno, ele não foi, desculpa a expressão, bater na porta de nenhuma outra legenda para pedir apoio. Vocês viram ele fazer isso? Aí é que tá. Chegou o segundo turno e ele venceu. Pessoal, pensa vocês naquela circunstância das pessoas que, historicamente, através da imprensa, nós sabemos que existem e existiram políticos profissionais, sim, profissionais, que defendiam alguns conglomerados, seja eles empresariais, seja eles ruralistas, e ele foi lá sozinho. Bom, só por isso ele já tem o meu respeito e a minha admiração. E uma outra coisa importante que ele disse, ele simplesmente deixou de renovar contratos do governo federal com uma série de empresas que tinham contratos que vinham sendo renovados como se fossem contratos hereditários. Exatamente, pessoal. Como se fossem contratos hereditários, passando de pais para filhos dos grandes empresários do Brasil. Ele também cortou isso. E isso veio acontecendo em qual tempo? Período de 40 anos. Pessoal, veja só você, o senhor XY tem uma empresa que está lá há 50 anos e ela tem uma grande parcela da sua subsistência empresarial fazendo contratos de ano após ano com o governo federal. E ele foi lá e cortou. Quem não ouviu ele dizer, para que precisa publicidade, o Correio, se o Correio não tem concorrência? Não precisa de publicidade. Mas quantas e quantas revistas, quantos e quantos telejornais ou imprensa falada, televisiva, fechavam contratos com o Correio e deixaram de fazer esses contratos. Então, só por aí já é um outro grande diferencial. Bom, falando agora do comportamento dele, pessoal, aqui em Guarulhos, ele teve 397 mil votos. Eu já perguntei na rede social se esses 397 mil votos foram todos votos à base da emoção, tão somente. Eu deixo aqui a pergunta, aqui aproveitando o programa do nosso nobre amigo Geraldo, se vocês que votaram 397 mil votos aqui em Guarulhos, vocês votaram única e exclusivamente com o coração, ou foi com consciência? Então, eu penso que nós estamos passando por um processo histórico. Nós assistirmos ou lermos a história do Brasil é uma coisa. Hoje, pessoal, nós estamos no olho do furacão, nós estamos passando por processos de adaptações, e como dizia Darwin, o cientista, né? Quem vence não é o mais forte, quem vence é o que consegue se adaptar mais rápido. Então é isso que eu deixo para vocês. Bem colocado, o bombeiro Tenente Lessa, pré-candidato a vereador na cidade de Guarulhos. Olha, gente, venda de veículos novos melhora em maio, mas cai 75%, diz a FenaBrave. MEC aprova aulas aos sábados e nas férias para cumprir carga horária da pandemia. Trabalhador sem direito carrega no país da pandemia, dizem ministros. Tem um detalhe que muitas empresas precisam informar aos aposentados. O aposentado que tem contrato em vigor, presta atenção, que teve redução de 70% do seu contrato, não vai receber esses 70% do governo. Não vai receber. Então as empresas precisam dar essa informação, porque no programa dessa semana agora, eu vou trazer 2 especialistas para discutir esse assunto. Porque é inadmissível você chegar para o aposentado que trabalhou na mesma empresa durante anos, houve a renovação de contrato e agora
desta pandemia, as escolas estão fechadas, muitas com problemas financeiros, tudo bem. Agora, não falar a verdade é uma falta de respeito muito grande com um funcionário que dedicou anos da sua vida à empresa. Daniel Viso. Olha só, quando o governo federal editou a medida provisória, eu comentei que aposentados, lá está bem claro, que quem recebe algum benefício Sim. estaria excluído. E eu comentei com alguns colegas a questão do aposentado. A pessoa aposentou, recebe do governo e recebe o salário porque ela continua trabalhando. Isso. Pois bem, o aposentado tem mais de 60 anos. A empresa vai pactuar com eles e vai falar, gente, você já recebe, faz o favor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer sua redução aqui, você fica em casa, mas você não vai receber subsídio do governo. Né? Então, ou vamos fazer, as empresas vão ter que fazer a sua rescisão de contrato de trabalho. Né? A gente sabia que isso ia acontecer em alguns momentos. Pois bem, na minha organização, aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, muitos deles nós deixamos em casa e banquei os salários. Tem gente querendo retornar agora porque não aguenta ficar em casa, mas eu banquei do meu bolso. Porque não tem o que fazer, não tem essa... Eu não posso deixar esse cidadão trabalhando. Ele não vai ter a contrapartida, os 70% do governo, mas ele já recebe salário. Por ser aposentado. Então, é assim, o bom mesmo era amarrar esse senhor lá em casa. Então, ele tem que ou se sujeitar a ficar... ele é um cidadão que ele está numa condição de risco, ele tem que pôr na cabeça, ó, eu também vou ter que ficar em casa. Ah, mas eu tenho todos os meus direitos. Então vamos resolver a questão dos direitos. Ele vai ter que pensar na integridade física, na saúde dele, na saúde dos familiares. Então, no meu caso, na minha empresa, ficou em casa, nós estamos bancando. Né? Mas, lamentavelmente, a gente sabe que em vez de estar em casa lá quietinho, sim, o cidadão está passeando. Então, é complicado nessa relação aí do governo. Uma outra questão, quando veio a pandemia, e eu chamo isso de uma endemia, está no mundo inteiro, eu fiz uma comparação que está fazendo os outros países, estão fazendo no Brasil. A Europa hoje está destinando, hoje parece 12 trilhões de euros a mais do que já tinha destinado. Os Estados Unidos também estão fazendo socorro. A gente não sabe da China ou da Rússia que estão fazendo. Mas eu faço alusão ao fim da Segunda Guerra, quando houve o chamado Plano Marshall, onde os Estados Unidos ajudaram a socorrer os aliados. E hoje, no mundo, países estão socorrendo pessoas e empresas. E o Brasil, em que pese, está sendo... o governo brasileiro está fazendo aquilo que pode, ele está financiando empresas quando deveria socorrer a empresa. Não adianta nada emprestar um dinheiro, é aquela questão do capitalismo selvagem. Dá uma muleta para quem está com duas pernas quebradas e ainda parcelar em suaves prestações. O governo tem que socorrer a empresa, não pode financiar a empresa, porque o cidadão já não tem. Vai ter que ter um tempo de maturação de volta e ainda com mais dívida. Isso não funciona, Geraldo. Concordo, Daniel Viso, empresário da Lumar. Agora, você em casa, está se aproximando das eleições, quais os critérios? Você está pensando em eleição? Eu vou falar sobre isso em 2 minutos, aqui no Debate Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo. Voltamos já. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99.
Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, os nossos convidados, o Daniel Viso da Lumar e também o bombeiro Tenente Lessa. Olha só, gente, estamos conversando de política e eu vou conversar com o Tenente Lessa a respeito de investimento que o governo fez e divulga, só que o empresário não está tendo essa facilidade. Bom, olha só, eu vou fazer somente uma comparação, porque eu não sou empresário com tanta experiência como o nosso amigo ali, o Viso, né? E digo assim, eu soube, através também das redes sociais, que o Japão ele fez da seguinte maneira: eles tinham lastro? Tinham. O governo tinha lastro? Tinha. Tinha dinheiro em caixa? Tinha. Então, o que o governo fez? O governo fez o maior investimento na pessoa, no cidadão, do que nos entes federativos dele, sei lá se é província e tal. Aqui foi feito por conta das nossas literaturas, ou seja, da nossa legislação. O governo se viu na questão de ter que socorrer estados e municípios, ok? Ou seja, para que os estados e municípios socorressem a nós que somos a ponta da linha desse percurso todo, desse processo. No Japão, para quem não sabe, como foi feito? Todo cidadão ganhou $1.000. Todo cidadão. Todo. 100%. Ganhou $1.000. E o pequeno empresário que comprovou que estava em dificuldade, ele ganhou, eu usei a palavra certa, ganhou $10.000. Então é assim, se o governo japonês entregou para o cidadão ficou na zona de conforto, porém, a cultura lá também, em termos de educar e educação, em termos de usar meios, que são os EPIs, equipamento de proteção individual, para combater o coronavírus, é levado a sério, porque culturalmente, só o fato de ter uma tosse ou um resfriado, o cidadão japonês já utiliza máscara. Então, com referência aqui, eu não vou me aprofundar, porque senão eu estarei sendo um tolo, eu me aprofundar num assunto que eu não conheço. Então, eu deixo o meu amigo Viso continuar nessa explicação e é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Daniel, por que o empresário reclama do comportamento do governo numa urgência bem colocado aqui pelo o bombeiro Tenente Lessa? Nos Estados Unidos o governo doou, aqui é seu. E você disse que muitos empresários não estão recebendo, e concordo, num momento difícil você vai tomar dinheiro emprestado, quando você retornar, você já retorna em dívida. 600 mil CNPJs fechados. Fechado. Passou a régua. 20% dos restaurantes fechados em São Paulo. Você acha que o governo, a sua equipe econômica, deveria rever esses conceitos? Olha só, o que está feito, está feito. Eu costumo dizer que ninguém sabia o tamanho da economia informal no Brasil. Hoje nós sabemos que nós temos 70 milhões de pessoas na economia informal. Esse pessoal que está pegando esses R$600,
Eram 2, agora 3, vai ter mais 2 de R$600. O governo está socorrendo essas pessoas. E tem mais, na verdade são 65, mais 10 milhões de pessoas que não conseguiram, vai ultrapassar 70 milhões. Num país onde a população ativa, ou seja, do setor privado, é de 35 milhões, agora a gente entende porque o Brasil nunca quebrou. Tem lá aquele que o empresário, que recolhe todos os seus tributos, os PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI, ICMS, 35 milhões, e tem 35 milhões de trabalhadores. E tem agora, descobrindo que nós temos mais de 70 milhões que trabalham na informalidade, que não recolhem nada. Aí tem um Estado, né, que aí o funcionalismo público dos entes federativos também, para ser custeado por 35 milhões de pessoas, num país de 212, 213 milhões de pessoas. Então, o governo deveria ter pensado um pouco e, gente, é só analisar o tamanho da folha de pagamento desses 35 milhões de pessoas, que daria, por mês, questão de 43 a 45 bilhões. Socorresse essas empresas. Todas. É só os 35 bilhões que eu estou falando. Não emprestar dinheiro não é papel do governo. O governo não é banco. O governo é salvador. Faz como fez com esse pessoal que está aí, graças a Deus, recebendo essas parcelas de R$600. Entendeu? Então, e não é ser assistencialismo, viu, Geraldo? É uma necessidade. É pensar no país. Lessa comentou ainda há pouco que saúde e economia não podem estar desvinculados. Eles têm que, nesse momento, mais do que nunca, andarem juntos, ali paralelo, um do ladinho do outro. E o governo, ele deu uma rateadinha nesse sentido, viu? Na minha visão, ok? Daniel, visão do empresário, mas de visão de quem está mantendo emprego. Eu não mandei embora nenhum trabalhador até agora, Geraldo. Parabéns. Mas, isso para mim está 2 meses e meio. E faz 15 dias que eu não durmo. Porque eu não sei o que vai acontecer. Daqui a pouco, nós conversávamos nos bastidores, né? Uhum. E o Geraldo perguntou, e agora, Daniel? Eu falei, agora eu estou começando a ficar preocupado. Né? Porque eu também não imaginava que isso se estender. Eu comentei que o empresariado tem fôlego para 3 meses. Não tem mais fôlego, não há mais fôlego. Mais que 3 meses ninguém aguenta. E não adianta vir com justiça do trabalho, ações de trabalho, não adianta. Vai quebrar todo mundo. Concordo. Estamos no debate Guarulhos, no nosso encerramento. Eu quero, nas considerações finais, agradecer a presença do bombeiro Tenente Lessa, as suas considerações e a sua mensagem final. Bom, quero deixar aqui, primeiramente, meu muito obrigado pelo convite de estar aqui, participando desse programa. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Valorizem o empreendedorismo aqui na nossa cidade, prestigiando o nosso amigo Geraldo. E, acima de tudo, eu gostaria de agradecer aos meus pais, a minha mãe Antônia, com 76 anos de idade, meu pai de 83 anos de idade. Para mim é uma grande satisfação. Hoje em dia eu falo para alguns amigos meus que eu tenho 3 filhos. Eu falo, você tem 3 filhos? Eu falo, tenho. Tenho uma de 19, uma de 76 e uma de 83. E outro de 83. São os meus pais e a minha filha. E queria agradecer a todos os meus amigos que eu conheci no decorrer do longo dos 30 anos no Corpo de Bombeiros, os meus amigos de escola, faculdade. Gostaria de agradecer imensamente. Gostaria de agradecer também aos amigos da Associação Cristã de Moços, quando eu ingressei em 1978, fiz grandes amigos lá. E agradecer a todos os meus amigos que estão acreditando no projeto que eu estou participando em me tornar uma boa opção para a cidade de Guarulhos. Hoje sou pré-candidato a vereador. A equipe Vamos Lessa, um grande abraço, tudo de bom e vamos em frente sempre com Deus. É isso. Obrigado, bombeiro Tenente Lessa, pré-candidato a vereador pelo PRTB. O empresário Daniel Vilso de volta à bancada do debate Guarulhos, deixando ainda mais diferenciada esse debate e você em casa nos prestigiando.
Daniel Viso, muito obrigado pela tua presença. Eu que Conto com agradeço. você na volta próxima semana. Obrigado, Geraldo. Desculpa ter cortado você. Não, de forma alguma. Eu quero encerrar, Geraldo, se você me permite, primeiro, desejando ao Tenente Lessa toda a sorte do mundo, viu, Tenente? Obrigado, amigo. Eu acho que nós viemos de um tempo onde o militar ele não podia se envolver com a questão política, né? Quando eu saio sargento, aí em 1979, 78 para 79, costumo dizer que é 1900 de Guaraná com rolha, a partir daquele momento que sargento pôde votar. Mas é muito bacana o que acontece no nosso país hoje. A democracia é espetacular. A oportunidade de nós termos pessoas das mais variadas profissões, com as mais variadas experiências, participando de um processo eleitoral, é maravilhoso. Espero que você tenha toda a sorte do mundo. Muito obrigado, amigo. Queria encerrar, como estava fazendo nos últimos 4 meses, toda semana aqui, agradecendo principalmente ao nosso pessoal de saúde, né? Eu sou pai de médico, de médica, eu tenho orgulho de ver minha filha todo dia saindo de manhã cedinho e de uma vez por semana fazer plantão todo dia, uma vez por semana fazer 24 horas durante a semana e mais 24 horas no final de semana, mas eu confesso, a gente fica preocupado, viu, Geraldo? Então, em nome da minha filha, eu quero agradecer a todos vocês, dos profissionais de saúde, do enfermeiro, como disse o Lessa, ao fisioterapeuta, ao médico, à direção, ao pessoal da limpeza, ou seja, vocês são realmente nossos heróis sem capa. Parabéns para vocês. Obrigado, Daniel Viso, com assistência técnica do Lucas Braga, o competente, e do outro lado, o Felipe Poi. Eu sou o Geraldo Júnior. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Quero fazer um registro. Falei aqui ontem. O portal Guarulhos em Destaque registrou, no mês de maio, um portal que tem 1 ano de vida. Ultrapassamos a casa dos 110 mil visualizações em 1 ano. Obrigado a você que acessa todos os dias. Boa noite, Guarulhos.